primeiro motivo dos 3 que eu vou colocar aqui, que eu considero urgentes para que você comece a investir, é a inflação. E apesar da inflação ser um fenômeno muito antigo, presente desde a época que o rei Aliates e o seu filho Creso, lá no reino da Lídia, que fica hoje na região da atual Turquia, começaram a cunhar moedas, há muita discussão entre economistas sobre o que é inflação de fato. Tem o pessoal que olha só para o aumento dos preços, tem outros que olham apenas para o aumento da oferta monetária, e eu gosto bastante da definição da escola austríaca, que fala que esse aumento de preços é a consequência do aumento da oferta monetária, mas não de uma forma linear. Não quer dizer que se aumentar a oferta monetária em 20%, os preços aumentam 20%. Eles podem aumentar bem mais do que isso, ou podem aumentar bem menos do que isso. Pense comigo, se simplesmente eu pego a oferta monetária de um país, que digamos que é de 1 trilhão, e aumenta em 20%, em 200 bilhões, automaticamente os preços aumentam na mesma hora? Não, isso não acontece. Esse dinheiro tem que começar a circular pela economia. Se esse dinheiro novo for simplesmente trancado em uma sala, ou como meio que foi feito na crise de 2008, o governo americano criou muita moeda nova, mas colocou injetada nos bancos, em contas meio que fechadas, sem tanto contato com, entre aspas, o mundo real, de modo que ele não causou aumento de preços em outras áreas. E aí, independentemente da definição que você tem para a inflação, a consequência real e inescapável é que esse aumento de oferta monetária vai gerar aumento de preços, de maneiras mais ou menos rápidas, mais ou menos intensas, dependendo de como essa moeda entra na economia. E para que você tenha ideia do tamanho da loucura, eu vou colocar aqui na tela, como você pode ver, um recorte tirado do site do IBGE, mostrando o acúmulo de inflação desde os anos 80 até 94, que foi o ano de implantação do Plano Real. Veja que a inflação desse período de 14 anos foi de 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões 717.671,7. Essa foi a inflação anterior ao Plano Real. E é por isso que a gente fala que o Plano Real deu certo, porque a inflação ela ficou muito menor. No entanto, vamos lembrar que assim como tem juro composto para cima do investimento, também tem o juro composto para baixo da inflação. E uma inflação, na média, uns 4% ao ano, retira praticamente metade do poder de compra do seu dinheiro em 10 anos. E aí se você olha lá na calculadora do cidadão do Banco Central e corrige, por exemplo, o que era 1 milhão em 1994 e o que é 1 milhão agora pelo IPCA, veja na tela que para ter o mesmo poder de compra, corrigido pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, você precisaria ter 8 milhões agora. Bruno, mas o IPCA não reflete a inflação das pessoas. Eu concordo totalmente com esse argumento. Até porque ele é uma média, é simplesmente uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, e muitas vezes fica mais baixo do que a inflação de uma família em si, porque nessa cesta você tem itens que caem de preço enquanto outros estão subindo, o que puxa a média para baixo. Se a gente faz a mesma correção pelo IGPM, que não envolve só preço ao consumidor, também temos preços ao produtor e o Índice Nacional de Custos de Construção, aí o retrato é ainda pior. 1 milhão de 94 seriam 12 milhões hoje. Ou seja, para ter o mesmo poder de compra lá de 94, quando lançou o Plano Real, você precisaria ter 12 vezes mais. E aí veja o seguinte, nós teremos essa inflação ao longo do tempo, até porque essa dinâmica ela não vai mudar por vários motivos, inclusive políticos. Governos gostam e diria até que precisam de inflação. O ponto é que ao investir seu dinheiro, você consegue proteger o seu patrimônio e aumentá-lo ao longo do tempo, até porque a gente tem que lembrar de algo chamado efeito Cantillon, ou aprender no caso daqueles que nunca ouviram falar sobre isso. Richard Cantillon era um banqueiro irlandês que vivia na França, em Paris, na época da chamada bolha do Mississippi, que foi uma bolha especulativa criada por um ministro das finanças muito peculiar, um escocês chamado John Law, que numa correspondência a um amigo falou que ele tinha descoberto o segredo da pedra filosofal, era fazer ouro de papel. O que o John Law fez? Ele simplesmente criou muito papel moeda, falou que aquele papel moeda na França era lastreado em ouro, não era, ele não tinha ouro suficiente para isso, mas para que os franceses não quisessem trocar o papel moeda por ouro, ele deu alguma coisa mais valiosa, colocou na vista deles, que era simplesmente as ações da Companhia do Mississippi, uma companhia monopolista que tinha o direito de explorar as terras ultramarinas da França nos Estados Unidos. Aliás, não era Estados Unidos ainda, né? Na América do Norte. Era o chamado território da Louisiana, que tem esse tamanho aqui que você está vendo na imagem, mais ou menos 1/3 do território atual dos Estados Unidos. E o ponto é que havia muita propaganda estatal falando que a região da Louisiana, batizada assim em homenagem aos monarcas Luíses da França, tinha muito ouro, muita prata, habitantes gentis que ajudavam os franceses a carregar tudo isso. E como quem podia explorar a Companhia do Mississippi, ter ações da companhia era muito bom, então os franceses pegavam papel moeda e compravam ações. Só dava para comprar ações com papel moeda, então por isso ninguém trocava por ouro. E aí o John Law continuava criando papel moeda, lançava mais ações da empresa, que multiplicou por 20 em coisa de um ano, foram lançadas por 500 livres moeda da época, depois chegaram a valer mais de 10 mil. E aí o Richard Cantillon foi vendo esse pessoal com mais papel moeda, mais riqueza criada pela bolha especulativa, comprando muita coisa em Paris e foi notando o seguinte, que toda essa injeção de moeda criava inflação, esse aumento de preços, mas de maneira desigual. Quem recebia a moeda primeiro era beneficiado em comparação a quem recebia depois. Então, dando um exemplo, imagine que o John Law criou mais moeda na França e deu a moeda para um nobre
nobre específico, deu lá 1 milhão de livres, tornou aquele nobre um milionaire. A origem da palavra milionário vem dessa época. Aí esse determinado nobre vai numa rua francesa e compra uma propriedade, que estava à venda por 1 milhão, estava sendo disputada por alguns, mas todo mundo pechinchando, ele vai lá e compra na mesma hora. Veja que essa pessoa que recebeu esse milhão foi beneficiada. Ela comprou enquanto o preço não tinha subido. Agora que ela comprou, outras pessoas podem começar a receber milhões do John Law e tentar comprar a mesma propriedade, mas esse cara não vai vender por menos de 1 milhão, porque ele perderia dinheiro. Então se alguém bater a porta dele e falar, você me vende essa propriedade? Ele fala, vendo, mas agora custa 1 milhão e 300 mil. E aí quem é mais prejudicado nessa dinâmica? Quem recebe o dinheiro por último. E o ponto é que esse dinheiro injetado na economia, ele vai parar onde primeiro? Se ele for injetado para pagar a dívida pública, no bolso dos credores da dívida pública, pessoal que investe. Se é dado na mão das pessoas, as pessoas vão consumir de empresas. Sendo que as maiores e melhores empresas do Brasil estão listadas na bolsa, então o dinheiro vai para essas empresas, o que aconteceu na época da pandemia. Então veja que o investidor é um dos primeiros a ter acesso a esse dinheiro, e quem não investe, o trabalhador ou aposentado, é um dos últimos. Ele só acessa esse dinheiro que vai ficar escorrendo pela economia, digamos assim, lá no final, quando o preço de tudo já está mais alto. Então esse seria um primeiro motivo para investir, se proteger da inflação e não ficar no final da fila do efeito Cantillon. Só que aí na hora de investir você tem que lembrar do seguinte, que o Brasil é um país emergente, que se a gente pega em termos de participação no mercado mundial, nós somos menos de 2%, e que sobretudo aqui nós temos muita insegurança jurídica, o que fica retratado em vários episódios, mas eu vou pegar apenas 2 para que esse vídeo não fique gigantesco. Que foi o bloqueio das contas do X e da Starlink, pessoas jurídicas diferentes, com sócios em comum, mas também com sócios diferentes, o Elon Musk não é o único sócio de ambas, e com um novo episódio que assustou muita gente, principalmente para aqueles que viveram o confisco do Collor lá em 1990, que foi essa notícia aqui, falando que o governo poderia confiscar dinheiro de contas esquecidas, totalizando em um montante de mais ou menos 8,5 bilhões. E antes que você se desespere, o governo não vai confiscar o dinheiro da sua poupança, da sua conta bancária que você está de olho. O que ele vai pegar é um dinheiro que ficou largado em uma conta que você tinha há anos, uma instituição, fechou a conta, mas sobrou algum dinheiro lá e você nunca mais ligou para aquilo. Para quem quiser, inclusive, ver se há valores assim a serem recebidos, você pode fazer isso através do site do Banco Central, vou deixar o link na descrição. O ponto é que o governo sempre, na sua sanha arrecadatória, está atrás de dinheiro de todas as formas, e falou, eu vou pegar esse dinheiro que está esquecido, que ninguém reclama, isso já foi aprovado como lei no Congresso, já passou pelo Senado, está indo para a sanção do presidente, pode passar com algum tipo de veto ou não. E aí, 30 dias depois de aprovado, quem não pegar esse dinheiro perde. Ele vai para a mão do governo. Só que isso cria uma discussão de precedentes, do que a gente pode ver depois disso. Novamente, quem sofreu o confisco do Collor fica com o pé atrás. Sempre que algo assim acontece, minha avó me liga perguntando se o governo vai tomar o dinheiro dela, porque ela já viu isso acontecer. E eu digo que não, mas a verdade é que eu não sei o futuro aqui no Brasil. No Brasil a gente pode falar que até o passado é incerto, como diria o Pedro Malan, quanto mais o futuro. Então, por conta disso, eu não vou cansar de repetir que você deveria tirar parte do seu dinheiro do Brasil antes que o Brasil tire dinheiro de você. E você pode fazer isso de duas formas. Ao investir no exterior, escolhendo um país com uma jurisdição mais amigável, com mais respeito à propriedade privada, com uma moeda mais forte, que te dê acesso a oportunidades que você não tem aqui no Brasil, porque nós somos um país muito forte em commodities, mas não somos, por exemplo, líderes em tecnologia. E várias das empresas que mais crescem no mundo, basta você pegar um ranking das 10 maiores empresas, são empresas voltadas para a tecnologia. E a outra maneira, através do universo das criptomoedas. Aí você não vai estar investindo fora do país, mas vai estar tirando o país do seu dinheiro. Afinal, quando você pensa no Bitcoin, por exemplo, ele não está em lugar nenhum, ele está na blockchain, que é como se fosse, na hora de explicar para o leigo, uma grande planilha de Excel, onde cada célula da planilha é a sua carteira, onde você pode deixar Bitcoins dentro. E essa planilha é transparente, todo mundo consegue ver o quanto tem de Bitcoin em cada carteira, mas ninguém consegue acessar. São necessárias chaves para isso. Aí você, sendo o detentor das chaves, ninguém consegue tomar aquilo de você. Daí eu lembro que lá no Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que vai para a sua 27ª turma, vai abrir agora em outubro. Nós pegamos até o mais completo leigo que não sabe nada sobre finanças e investimentos, funcionamento do dinheiro e ensinamos esse cara a investir de forma a construir sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Tudo isso com um suporte que responde todas as dúvidas do aluno. Simplesmente não há pergunta que fica sem resposta no Viver de Renda. Para quem quiser se inscrever na próxima turma, há um link aqui na descrição, você pode entrar na pré-matrícula. E nós temos um time aqui que pode ligar e adiantar a sua matrícula. Quem entra adiantado ganha acesso ao meu Clube do Livro. Melhor dizendo, às gravações do Clube do Livro, abordando 13 livros, alguns deles muito antigos, como por exemplo a trilogia tebana, lá da história do Édipo.
Então fica esse convite. E aí, novamente voltando para esse ponto, vamos pensar no efeito Cantillon. Aqui no Brasil, quando você investe, você consegue ficar mais próximo da injeção monetária feita pelo dono da máquina de criar reais, o governo. Só que você continua muito distante do dono da máquina de criar o dinheiro mundial, que é o governo americano. Ao investir lá fora, aí sim você consegue estar mais próximo dessa máquina. Porque se os Estados Unidos, por exemplo, criam moeda, como criaram durante a pandemia, apenas em julho da pandemia se criou mais dólares do que nos 200 anos anteriores, e pega essa moeda nova e dá na mão dos americanos para que eles consumam, eles vão consumir das grandes empresas. Vão comprar no Walmart, vão comprar na Amazon, vão comprar na Apple. Ou seja, aquilo vai parar no caixa dessas empresas, provocando a valorização das suas ações. Algumas vão distribuir dividendos, outras vão reinvestir no próprio negócio para continuar crescendo. E aí só depois, conforme esse dinheiro vai escoando pelo mundo, talvez alguma coisa chegue aqui no Brasil, via as exportações que nós fazemos. Então perceba que novamente naquele exemplo da compra da casa em Paris do efeito Cantillon, quem recebe o dinheiro antes é beneficiado, quem recebe depois é prejudicado. Então ao investir lá fora, e essa é uma coisa que eu vejo poucas pessoas apontando, você está mais próximo da máquina de imprimir o dinheiro mundial. E o último dos 3 motivos, talvez o mais importante de todos, é o fato de que há uma grande promessa que não será cumprida no futuro, já que o ambiente mudou pra caramba comparando a época em que ela foi feita pela primeira vez, que é a questão das previdências. As previdências sociais, aqui eu não falo apenas de Brasil, eu falo de boa parte do mundo, são em sua maioria pirâmides insustentáveis, com o seguinte agravante, pelo menos aqui no Brasil, ela é uma pirâmide de ingresso obrigatório, porque se você trabalha no Brasil e não contribui para a Previdência, isso é crime de sonegação previdenciária. Só que o ponto é que a Previdência não vai conseguir te sustentar no futuro. E por que eu digo isso? Basta ver os números. Se a gente volta para aquilo que foi o embrião da criação da Previdência Social aqui no Brasil, Lei Eloy Chaves, em 1923. Nessa época, e você pode encontrar isso em dados na própria página do Senado, nós tínhamos 13 jovens para cada aposentado. Hoje, basicamente 100 anos depois, nós temos apenas 4 jovens para cada aposentado. Sendo que 1 a cada 5 jovens no Brasil ainda é neném, ou seja, um daqueles que nem estuda e nem trabalha. E alguns nem pretendem estudar ou trabalhar. Então como que essa conta vai fechar? Se a gente volta para a época da criação da primeira Previdência Social, lá na Alemanha, do século XIX, o chanceler era Otto von Bismarck. Quando ele criou a primeira Previdência, era para trabalhadores com mais de 70, expectativa de vida era de 40, e os alemães tinham média 6 filhos. Se a gente pega a nossa Previdência hoje aqui no Brasil, a idade de aposentadoria é menor do que a dessa da Alemanha, a expectativa de vida já chegou até a casa dos 80, e o brasileiro está tendo menos de 2 filhos por casal. Pensando em índice de reposição, que é simplesmente o número de filhos por casal que nós temos que ter para manter a população igual, convenciona-se que esse número tem que ser de 2,1. 2 é muito fácil, né? Se um casal tem 2 filhos, ele está mantendo o mesmo número de população. O 0,1 é porque algumas pessoas, infelizmente, vão falecer antes de chegar à idade reprodutiva. E se a gente pega hoje o número de fecundidade do Brasil, está abaixo disso. De modo que a tendência da população brasileira não é crescer, para que novamente a gente tenha um retrato mais parecido com o passado, onde havia muitos jovens para cada aposentado. Nós não teremos esses jovens, mas teremos cada vez mais aposentados. Em 2050, a única faixa populacional no Brasil que estará crescendo é do pessoal com mais de 60 anos. Eu, inclusive, estarei nessa faixa. Então não é que eu pense que a Previdência Social não vai existir. Ela vai continuar existindo, só que o dinheiro que será distribuído com a Previdência não terá um poder de compra alto. Ele será muito menor do que agora. Então, para não passar necessidade, eu diria que é muito importante que você planeje sua aposentadoria para não depender do governo. E aqui fica um recado especial a quem pensa: o governo vai ter problema, então não posso me aposentar contando só com o INSS. Deixa eu investir em título público. Vamos acordar, você está dependendo do governo 2 vezes. Então, para realmente não depender do governo, é importante voltar à dica 2, em ter dinheiro investido em outro país. E é lógico que você pode explorar também as opções locais, mas entendendo que o dinheiro que está aqui, ele corre mais risco do que o dinheiro que está lá fora. Esse era o recado do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não do teor da mensagem, infelizmente ela não é boa, porque mostra que quem não investe vai ficar mais pobre, pode passar necessidade, mas ela é a verdade. Quanto antes você descobrir isso, melhor. Para quem gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.